para gozarmos a vida aqui neste mundo de maneira que te agrade. Obrigado por tudo, tira de nós, que te desagrada, Senhor Deus, a ponto que nós possamos viver a tua vida e não a nossa. Obrigado por tudo, recebe o nosso culto, nosso louvor, a nossa adoração, que possa chegar com a nossa hora de nariz. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Os irmãos que vão nos assistir no YouTube, que Deus possa nos abençoar. Convidamos a todos a louvarmos a Deus nesta manhã, cantando o hino de número 9, que tem por título Santo. Ficamos em pé e abramos nossas Bíblias para o livro de Mateus, capítulo 8. Diz assim a palavra do nosso Deus. Mateus, capítulo 8, versículos de 1 a 13. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra.
olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito a autoridades. Tenho soldado as minhas ordens e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isto, e ele faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Acho que uma hora essa coisa deve ter Deus merece assim. Deus, obrigado por o Senhor nos sustenta ao longo cada dia. Sabemos que é o Senhor Todo-Poderoso. Falamos que o Senhor é onipotente, portanto pode tudo e sabe tudo. Nos ajuda na escola dominical, nós possamos aprender mais uma palavra, e ao mesmo que possamos ser não somente mais ouvintes, mas praticantes da mesma. É o que pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos aceitar isso. Neste momento nós abrimos o nosso espaço de cima decorados, organizados. Os irmãos assim têm o seu, a sua tirinha que gostaria de compartilhar conosco. O momento está aberto, fiquem à vontade. Romanos 11:25, disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Salmo 122. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias 33, 3. Mateus 6:1. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com a finalidade de serem vistos por eles. Caso contrário, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Dando continuidade à nossa escola bíblica dominical, nós vamos cantar um dos cantos: A minha alma está cheia, aliás, só a minha alma está cheia de paz. Com a palavra de louvor. Bom dia, irmãos. Vamos ficar em pé, encher os pulmões e vamos cantar esta manhã: a minha alma está cheia de paz, verdadeiramente. Deus.
Nós temos neste momento a nossa reflexão feita pelo nosso tutorial, que está aqui na capa do nosso boletim, quando nós vamos fazer menção a ela agora. Ela tem por título Livres em Fim, baseado lá em João 8,36, que diz assim: portanto, se o filho use verdade, vocês de fato serão livres. Ele continua dizendo o seguinte: no primeiro século, Espartaco, um escravo gladiador, liderou uma rebelião de 40.000 escravos contra Roma. Eles não aceitavam os maus dados, nem ser tratados como mercadoria. Mas Espartaco morreu em batalha contra o exército romano, não alcançando a ansiada liberdade. Sua luta mostra o anseio profundo de um escravo pela sua liberdade de ir e vir, mas há uma escravidão mais profunda e terrível por causa do seu resultado final. É a prisão do pecado, da vida diante de Deus. Jesus disse: todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. João 8,34. A Bíblia afirma que todos pecaram, Romanos 3,23. Portanto, todos são escravos do pecado. E ainda afirma que o salário do pecado é a morte, Romanos 6,23. No dia do juízo, os que não reconheceram essa sua situação perdida e não creram em Cristo Jesus serão condenados ao inferno. Mateus 25:41. Mas quem crê em Cristo não está mais sujeito a esse cativeiro, pois Jesus nos resgatou do domínio das trevas. Versículo 13, parte A. Essa libertação não é algo para o futuro, já aconteceu. Note a conjugação do verbo no tempo passado: resgatou. E quando ela se deu na cruz, cada um de nós nasceu com uma escrita de dívida, mais uma declaração de que somos pecadores. Na cruz, Jesus pagou por cada um de nossos erros, removendo essa dívida e pregando-a na cruz. Colossenses 2,24. O crente em Cristo está absolvido da condenação ao inferno, livre da condenação. O cristão não deve mais satisfação ao pecado, como se ainda fosse seu escravo. Ele pode e deve se considerar morto para a prisão, mas vivo para a nova vida em Cristo. Romanos 6,10. Para isso, deve eliminar suas inclinações naturais, como todo tipo de imoralidade sexual, paixões, aparências e etc. Colossenses 3 e 5. Você já desfruta dessa liberdade? Ela está ao seu alcance hoje. Basta pedi-la a Jesus, crendo em suas promessas de concedê-la a quem crê. Pensamento: se livres da escravidão, do pecado, é contar com o poder de Deus para resistir às tentações. Eu estava lendo esse texto aqui, né? E durante algum tempo, às vezes a gente tem que se perguntar algumas coisas da maneira correta, né? O cristianismo, ele não apoia o homossexualismo, mas tem muitos crentes que perdem tempo na frente da televisão vendo a seleção brasileira de feminino jogar. Não sei por que isso, porque ali não tem pessoas, é um jogo de pessoas homossexuais, e a gente está lá, a gente não, porque eu não faço mais isso. Perdendo tempo, torcendo por um país que não é nem nosso. Nossa pátria não está aqui, nossa pátria está no céu. E tem gente, tem cristão que vibra por isso. Na realidade, quando a gente para no meio da televisão para ver qualquer coisa dessa função, direto ou indiretamente nós estamos apoiando o movimento, seja ele de qual for. Então, eu pensamento que os irmãos possam parar, botar a cabeça no travesseiro e pensar: se
se a Bíblia fala contra esse tipo de coisa, nós somos cristãos, nós temos que avaliar muito bem as nossas atitudes, porque não é só essa, tem muitas outras. O texto aqui falava do gladiador. No passado, esses esportes eram feitos diferentes do que são feitos hoje. Falava lá em casa, perguntava para a Vera, olha para isso daí, vê se isso daí cabe dentro da palavra de Deus. Você vê nudez, você vê homossexualismo, você vê brigas, você vê um monte de coisa. Para vergonha nossa, nós temos atletas de Cristo que deveriam empunhar a bandeira e falar contra, não jogar no mesmo time. Só para a gente pensar um pouquinho no que a gente está fazendo, nos posicionando como crente, se a gente está se posicionando certo diante do mundo ou não. Deus possa nos abençoar com a palavra da sua forma. Bom dia, igreja. Vamos continuar o nosso estudo do panorama do Antigo Testamento. Nós estamos já finalizando o livro de Ezequiel. Vamos entrar no livro de Daniel. Então, os profetas maiores. Nós vamos terminar com o livro de Ezequiel. Vamos entrar em uma outra sessão agora dos profetas menores. Então, no livro de Ezequiel, nós vimos aqui algumas profecias que elas foram ilustradas, no último domingo. Então, a diversidade e peculiaridade de suas visões. Falamos aí sobre esses pontos aí, sobre os 4 seres viventes que aparecem no livro, as 4 rodas, o rolo comestível, a asparge e ritual com os cabelos, a mala e a viagem, provérbio popular, panela fervente, vale de ossos secos e o rio do templo. Então, o livro de Ezequiel fala de muitos assuntos e usa muita figura, de linguagem, então muitas ilustrações. Então, dali ele quer tirar alguma lição a respeito do povo de Israel. Tá? Então, aí, embora cheio de simbolismo, a mensagem de Ezequiel é clara: as nações precisam conhecer o Senhor. A expressão saberão que eu sou o Senhor aparece 32 vezes no livro. Tal afirmação tem mensagem dupla. Israel saberia que o Senhor anuncia e cumpre suas promessas. As nações também entenderiam que o Senhor é soberano sobre todos, prende e livra de acordo com os propósitos dele. Então, nós temos aí esse outro quadro sobre Ezequiel, profecia ilustrada, antes e depois. Então, antes, nós temos aí nessa sessão a vida e o chamado de Ezequiel. Ezequiel 1-3. Nós temos aí as profecias contra Jerusalém e as profecias contra as nações. Então, aí nessa primeira sessão dos capítulos aí
nós temos aí a queda de Jerusalém, que é depois a salvação de Israel, do 33 ao 39, e o futuro de Israel, do 40 até o 48. Então esse é o antes e o depois, os assuntos, que são abordados em todo o livro. Então aqui a gente termina o livro de Ezequiel, a gente vai entrar agora no livro de Daniel. Começando com o livro de Daniel, mistério e interpretação. E aí nós vamos para o versículo-chave de Daniel. Abra aí a sua Bíblia. Daniel capítulo 1 e o versículo 8. Daniel 1 e 8, o versículo-chave é: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Senhor, queremos te agradecer por esta manhã e pedimos que o Senhor nos dê a direção agora do teu Santo Espírito para o entendimento da tua santa e bendita palavra. Abençoe todos os irmãos, aqueles que nos ouvem ou vão nos ouvir pelo YouTube, que o Senhor esteja com eles, para que eles também entendam o propósito de Deus, as promessas de Deus, a vontade de Deus para as suas vidas. Ajuda-nos no entendimento do panorama do Antigo Testamento que estamos estudando de cada livro. Até aqui, o Senhor tem nos ajudado e assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, então entramos agora em uma outra sessão. Agora são os livros proféticos, conhecidos como os profetas menores. Os irmãos sabem que há uma diferença entre os profetas maiores e os profetas menores. Por que são chamados assim? Porque os profetas maiores quer dizer que eles escreveram mais capítulos, eles foram mais extensos em relação às suas mensagens, a forma como Deus usou cada um dos seus profetas. E os profetas menores, as profecias elas foram mais curtas, profecias menores, já diz o nome, profetas menores. Então tem livro aí, dependendo de cada livro dos profetas menores, que tem 4 capítulos, 5, 6, 7 e assim sucessivamente. Então eles são muito curtos, mas também eles são diretos às mensagens, direto para as nações. E uma coisa que é comum, tanto nos profetas maiores como nos profetas menores, que a gente precisa entender, é que Deus vai usar os profetas para levar sempre uma mensagem para a nação de Israel ou para as nações ímpias, E geralmente quando se tratava das nações ímpias, era sempre de castigo, era sempre de juízo. E quando Deus trata Israel, Deus ele vai tratar com disciplina. Deus não vai tratar Israel para, vamos dizer, eliminar a nação que ele escolheu. Deus sempre vai tratar Israel disciplinando o seu povo, deixando eles ser levados cativos, ao cativeiro, para que eles retornassem novamente à comunhão com Deus, deixassem aquelas práticas pecaminosas e
e voltasse à adoração ao verdadeiro Senhor, o seu verdadeiro Deus. Então nós começamos aqui com o livro de Daniel. Então o livro de Daniel, ele vai falar aí principalmente desses 4 jovens que se destacam em todo o livro, né? E esse versículo chave já nos dá a compreensão real, né, de todo o livro. É que Daniel e seus amigos, eles resolveram não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que eles bebiam, nem com as festas que eram, né, oferecidas ali, os rituais ali, que eram oferecidos ali pelos reis da época, né, seja Nabucodonosor, Belsazar e outros, né? Então, diz aí a palavra de Deus que Daniel e seus amigos, nessa mesma linha de pensamento, eles não queriam se contaminar com aquelas iguarias que eram servidas ali. Então aqui, meus amados irmãos, vamos dizer, nessa linha de pensamento, o povo de Israel, eles estão sendo levados, né, a um cativeiro, mas Deus, ele vai libertar o seu povo. Deus, ele tem sempre um plano, e esse plano, ele jamais pode ser frustrado. Então esse é o versículo chave, e agora a palavra-chave, ela combina com o versículo chave, que é firmeza. Então Daniel e seus amigos, eles deveriam estar firmes no propósito que eles tinham em relação a servir a Deus. Eles estavam, de fato, os irmãos, resolvidos. Eles estavam decididos em não se contaminar com aquilo que o rei estava lhe oferecendo. E eles não se dobraram, mesmo diante de ameaças, né, de vida. Eles correram risco de vida, mas mesmo assim eles não se dobraram. E muitas das vezes a gente também precisa, né, em alguns momentos da nossa vida, que a gente às vezes é confrontado, né? Às vezes o inimigo, ele coloca coisas na nossa vida, no trabalho principalmente. Quem trabalha em repartições aí, seja na esfera aí municipal, estadual ou federal, às vezes nós passamos por momentos que a gente tem que ter firmeza, como Daniel diz aqui no texto, né? Resolveu Daniel firmemente, vem da palavra firmeza. Então ele estava resolvido não ceder qualquer pressão do mundo, qualquer convite do mundo. E muitas das vezes alguns irmãos nossos, né, acontecem alguns eventos nessas repartições aí que eu falei, nessas esferas, que quando chega o momento de quadrilha, festa junina, boi bombar, alguma coisa alusiva, né, à escola, aquela instituição, aí eles fazem lá uma festa, aí é música, é bebida, aí o crente está lá, aí o crente, ele é convidado a participar. Aí o chefe chega com eles: ó, vamos ter essa festa aqui.
você precisa participar. Ah, mas eu não bebo. Ele sabe que você é até crente, né? Mas mesmo assim o inimigo é tão astuto, ele não quer saber não, se você é crente, se você é descrente. Ele faz o convite, ele lança o convite. E aí que está, irmãos, a nossa decisão. Se nós vamos ceder ou se nós vamos nos posicionar firmemente para não se contaminar. Então, quando isso acontecer, irmãos, a gente tem que se posicionar. A gente não pode ceder. As pessoas, elas precisam também compreender o outro lado da questão, né? Tem muita gente que, por exemplo, os adventistas, quando acontece alguma programação que é no sábado, eles não vão, eles não aparecem. Aqueles que realmente cumprem, né? Mas não são todos não. Tem uns que é só fachada. Mas tem uns que eles cumprem a risca mesmo. Ah, vai ter uma festa no sábado. Então eu não posso, porque eu paro no sábado. Eu não posso ir. Aí o chefe dele lá me respeita. Porque ele sabe que se ele forçar o funcionário a participar, ele pode, de repente, levar um processo. Ele pode ser processado ali, e aí ele pode pagar uma indenização. Por quê? Por danos morais. Danos morais, por participar de uma festa forçadamente. Aquele funcionário, aquela pessoa daquela instituição. Então, irmãos, nós temos direitos e deveres. Então a gente não pode realmente se contaminar com essas coisas deste mundo. O mundo está aí, e naquele contexto, Daniel e seus amigos, eles resolveram se posicionar firmemente contra aquele sistema. Então aqui, Daniel, em uma sentença, o profeta afirma, pelo testemunho pessoal e pela pregação de suas profecias, a sabedoria de Deus sobre o mundo e a história. Então está aí, irmãos, resumido, o livro de Daniel em uma sentença. Daniel, ele levanta o seu testemunho diante daquela sociedade pecaminosa, diante daquela sociedade pagã. Ele levanta a sua bandeira e diz: eu não posso me contaminar com o que vocês estão oferecendo. E ele então anuncia que ele precisa falar a palavra de Deus, que são as profecias. E ele sabe, e ele sabia que Deus é soberano sobre o mundo e sobre todas as coisas. Então ele confiava nesse Deus que nós estamos servindo hoje. E a nossa confiança deve ser da mesma forma. E olha que Daniel, irmãos, ele viveu um contexto diferente do nosso hoje. Hoje você pode ser convidado a participar de uma festa, de um evento, mas que você não vai correr risco de vida. Naquela época não, Daniel, ele corria risco de vida. Ele poderia morrer por desobedecer a ordem do rei. A sua vida e a vida dos seus amigos estavam em xeque. Hoje não, hoje a gente pode dizer: não posso participar dessa festança aí, não posso beber isso, não posso beber aquilo. Eu sei que vai ter bebida, vai ter música, vai ter dança, vai ter festa. Eu não posso, simplesmente. Sou crente,
isso não agrada meu Deus, então eu não posso participar. E deixa a pessoa empurrada para lá, né? De cara feia para lá. Ah, mas ele ou ela só quer ser santo, né? Ele coloca dizer assim, né? Ele coloca rechaçar a pessoa, né? Mas a gente não liga para isso, né? Nós estamos aqui nesse mundo não para servir a homens ou mulheres, mas para agradar primeiramente a Deus, o Senhor, tá? E não para satisfazer o desejo de alguém ou de uma instituição. Daniel, o seu mistério e interpretação. Nós temos aqui, irmãos, por capítulos, os irmãos já podem entender aí, por capítulo, de acordo com a sua Bíblia aí, talvez esteja um pouco diferente, mas você pode ver no capítulo 1 a parte histórica, né? A parte histórica. Então nós temos aí no capítulo 1, não sei como é que está na sua Bíblia aí negrito, mas nós temos aí a educação de Daniel e de seus companheiros. Então aí no capítulo 1 nós temos nesse quadro a dedicação de Daniel. Capítulo 2, Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor. Aqui na minha Bíblia, né? Aqui no quadro a sabedoria de Daniel. Capítulo 3, na minha Bíblia está livrados os companheiros de Daniel da fornalha de fogo. Aqui no quadro nós temos a fé dos amigos de Daniel. Capítulo 4, na Bíblia, a loucura de Nabucodonosor. Aqui no quadro nós temos a visão de Nabucodonosor. Vocês não estão acompanhando comigo aí? Na Bíblia, a escritura na parede. No quadro nós temos a festa de Belsazar. Capítulo 6, Daniel na cova dos leões. E aí bate com o do quadro, Daniel na cova dos leões. Então essa primeira parte, irmãos, é a parte histórica. Então vai falar da história, vai narrar as histórias, né, os acontecimentos. E aí Daniel sempre vamos dizer, o personagem principal, além dos seus amigos, é claro, mas ele é a pessoa de destaque nessa parte histórica. Deus está usando aquele jovem, e olha que ele era jovem, mas ele não queria se misturar com aquele mundo corrompido. Ele sabia o Deus que ele estava servindo. Então esse é o primeiro quadro da parte histórica. Agora vem uma outra parte, irmãos, que é a parte profética. Veja aí na sua Bíblia. Agora eu vou ver na Bíblia e depois a gente vai para o quadro, até chegarmos no último capítulo, que é o 12. Então na Bíblia nós temos um sonho sobre os 4 animais. No quadro aí nós temos a visão dos 4 animais e do ancião de dias. Na Bíblia, capítulo 8, a visão sobre um carneiro e um bode. E aí nós temos a visão do carneiro, do bode e do chifre pequeno. No quadro, tá? Capítulo 9. Capítulo 9, na Bíblia nós temos a oração de Daniel pelo povo. No quadro, a profecia das 70
semana. É diferente. Capítulo 10, na Bíblia, a visão de Daniel no rio Tigre. A visão pessoal de Daniel aí no quadro. Capítulo 11, na Bíblia, os reis do norte e do sul. No quadro nós temos a visão das nações. E terminamos aí então o esboço, do livro, na parte histórica, na Bíblia, o tempo do fim. E aí no quadro nós temos a visão de Israel. Então, irmãos, nós temos essas duas partes que é dividido o livro. Então, a parte histórica foram acontecimentos que se completaram, vamos dizer que concluíram. Eles foram realizados. E agora a parte profética já são acontecimentos proféticos que aconteceram e também, vamos dizer, em parte eles aconteceram, vamos dizer assim, eles concluíram, mas tem parte proféticas que ainda são futuras, que ainda não aconteceram. E o livro de Daniel, ele está ligado com o livro de Apocalipse. Então você, para entender o livro de Daniel, principalmente a parte profética, que é futura, então tem aquela parte lá das 70 semanas de Daniel, que está ligado com o livro de Apocalipse, que é futuro. E aí você precisa, nós precisamos nos remeter ao livro profético de Apocalipse. São profecias que também ainda não se cumpriram, que ainda vão se cumprir. Então são as 70 semanas de Daniel. Então esse é um outro estudo para a gente estudar, tá certo? Então nós terminamos aqui, irmãos, o livro de Daniel. Como eu falei, os livros profetas menores, eles são bem curtos. Agora vamos para o livro de Oséias. Ele já é um pouco maior. Joel. Oséias tem 14 capítulos, Joel 3 capítulos e Amós tem apenas 9 capítulos, tá? Só buscar aqui. Ok, irmãos, então Oséias, Joel e Amós. Vamos ver esses 3 livros aí sobre os autores do próprio livro, e também aquela linha do tempo mais embaixo ali. Joel, Amós, Oséias e o cativeiro de Israel. Aí temos as datas, nascer antes de Cristo foram escritos. Então, Oséias, Joel e Amós, os livros aqui agora em relação à origem, o significado do nome e também a família. Começando com o livro de Oséias,
temos a origem dele é desconhecida. O significado do nome é: o Senhor é salvação. E a família, o pai Ben-Eli, a esposa Gomer, ou Gomer, Gomer, os filhos Elon, Ru, Ama, Jereel e Lo-Ami, e o sogro é o Diblaim, falando a respeito da família. Joel, a origem também é desconhecida. O significado do nome de Joel é o Senhor é Deus. E o pai de Joel é Petuel. Amós, a origem, ele é de Tecoa. O significado do nome: carregador de fardos. E a família também é desconhecida. Então, os 3 livros aí, sobre a origem, o significado do nome e também a família. Agora, ainda os três livros, sobre os reis, o foco e também o verso. Então, no tempo de Oséias, o rei era Jeroboão II. O foco é o pecado do povo e a confirmação do amor de Deus. Oséias, o verso é 1 e 2. Esse é o verso, vamos ler, e diz assim: quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Então esse é o verso. E o verso, agora o quadro, aliás, de Joel, o rei da época era Joás, e o foco é: o dia do Senhor está chegando. É aí no livro de Joel 2:17, mais na frente. Joel 2:17 diz assim: chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Então esse é o verso de Joel. Agora Amós, o rei do foco e o verso. Amós volta Jeroboão II. E o foco é: prepare-se para encontrar-se com Deus. Amós 5:22. Amós 5:22.
ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Então esse é o verso de Amós. E ainda nesse quadro nós temos o pensamento e a figura do Messias. Então o pensamento, Oséias, o pensamento é perdão. E a figura do Messias é, segundo Moisés, Daniel e Israel. Joel, o pensamento é julgamento. A figura do Messias é o mestre da justiça. Amós, o pensamento é injustiça. A figura do Messias, ocupante do tabernáculo de Davi. Então esse, irmãos, são o quadro dos profetas menores, Oséias, Joel e Amós. Viveram em épocas distintas, né? Situações em que eles conviveram como profeta e acontecimentos que, no quadro que nós vimos, Deus agindo de uma forma separadamente, e aonde vai acontecer principalmente esses eventos, né? O perdão, o julgamento, a injustiça. Então Deus, irmãos, Ele é o Deus da história. Ele é o Deus da história, Ele é o Deus dos acontecimentos. Deus sabe de todas as coisas que está acontecendo com o seu povo. E agora nós vamos separadamente estudar o livro de Oséias. Então Oséias, vamos ver aqui o versículo chave. Abra aí a sua Bíblia. O versículo chave de Oséias é Oséias 3 e o verso 1. O versículo-chave de Oséias 3 e o verso 1. Disse-me o Senhor: vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo, e adultera. Como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Então esse é o versículo chave. E a palavra-chave, irmãos, do livro de Oséias é perdão. É perdão. E aí nós terminamos o livro de Oséias hoje, né? Vamos dizer essa primeira parte aí. Vamos finalizar aqui Oséias em uma sentença. Então, usando sua família e a traição da esposa, o profeta mostra a infidelidade do povo de Israel e o amor leal do Senhor. Então, quando ele usa a família de Oséias, ele está mostrando, fazendo uma comparação também com a infidelidade do povo de Israel. Ele faz essa alusão, tá, irmãos? Então vamos ficar por aqui. No próximo domingo, se Deus nos permitir, iremos continuar a partir daqui.
Oremos. Senhor, queremos agradecer pela tua palavra. Abençoe a divisão de classe e nos dê a direção para entender a tua palavra. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom dia aos irmãos aí no YouTube. Até a noite.